Mais um Confloss na veia, hein? Quem diria que a gente conseguiria fazer mais de meia dúzia, pô? Verdade, verdade. Ainda mais quando ninguém assiste, né? Quase ninguém assiste. Os meus parentes pararam de assistir também, Galvão. Porque antes era só eles que assistiam. Aí eu comecei a ficar insistindo tanto para que eles assistissem, para levantar nossa audiência aqui, a gente bater de frente com a Globo. Eles se encheram o saco da gente, de mim, e pararam de assistir. Mas hoje, cara, hoje eu acho que a gente vai arrebentar a boca do balão. O convidado de hoje que também nunca deve ter assistido nada que a gente fez na íntegra até o fim. Ele não sabe que ele é o mais especial de todos, Galvão. Não é, não é verdade. E o problema, sabe o que é engraçado? A gente fala isso, pô, você é o cara mais especial de todos que a gente já fez. E aí quando o cara começa a bater o papo com a gente, ele fica todo contente, né? Só que a gente nunca fala pra ele que a gente fala isso pra todo mundo, né? Então vamos falar pro nosso convidado de hoje. Pessoal, primeiramente é uma grande satisfação contar com a presença de todos vocês aí que estão assistindo o nosso trabalho, contemplando o nosso trabalho. A Confloss na Veia é um programa que é fruto da Confloss, a conferência de Free, Libre e Open Source Software, um evento que está indo agora em 2021 para a segunda edição, vai ser 19 a 22 de agosto, um evento 100% online. Depois a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre esse evento aqui com vocês. E a gente está fazendo aqui alguns Confloss na Veia, que é um bate-papo, um programa de entrevista com alguns convidados nossos. Eventualmente, alguns deles são até palestrantes do evento, ou já foram palestrantes do evento na edição passada. O de hoje, o nosso convidado de hoje, que é o mais especial de todos, ele vai ser palestrante nessa próxima edição. Quer ver? Ó, eu vou colocar o homem aqui para vocês sentirem o drama. Ah, Galvão, tem outra coisa. O pessoal também não lê o que a gente escreve, né? Verdade. Então, ele é mestre em ciência da computação. Então, bom, o pessoal não lê o que a gente escreve, e então a gente tem que falar, né? Ele é mestre em ciência da computação, professor universitário, programador e usuário Linux desde 2002. Membro oficial da comunidade de Ubuntu, trabalhou por diversos anos com programação, por isso aproveitou a experiência na área, juntando com o fato de que nunca foi levado muito a sério e hoje se dedica ao ensino, ao humor e ao programa, ao ensino, ao humor e programa somente para si próprio. Ele é profundo conhecedor de métodos de desenvolvimento alternativos, as famosas gambiarras, e é totalmente viciado em café. Já ficou fácil de saber quem que é o cara, né? Bom, ele é o criador do site Vida de Programador, é responsável, então, por manipular os vetores que se transformam em tirinhas. Você certamente que está assistindo o nosso programa ou ouvindo aqui o nosso podcast, você já viu alguma tirinha. Talvez você não tenha visto diretamente no site dele, mas você viu que alguém compartilhou para você. É isso, o nosso convidado é o André Noel, que é o responsável pelo Vida de Programador, que se aproveita de uma inigualável beleza, né, conforme ele passou aqui para a gente no currículo dele. E além disso tudo, ele também é podcaster, casado com a Raquel, pai de Matheus, da Gabriela, da Isabela e da Sofia. Ele já está aqui com a gente. É o cara. Olá. Tudo bem, meu? Tudo bem. Muito obrigado por falar tantas coisas boas a meu respeito, mesmo não sendo todas verdades, mas valeu. Obrigadão. Você sabe que na nossa versão fica muito melhor, né? Fica, claro, com certeza. Tudo vou que aproveitar você colocou, também. tudo é verdade. É que a gente só dá uma melhorada. Não, eu não mandei texto nenhum, não. Acho que a beleza é coisa de vocês. Tá certo. André, cara, muito obrigado por compartilhar com a gente o seu tempo, o seu conhecimento e o seu humor. Eu sei que geralmente as pessoas que eu conheço, geralmente, que lidam com humor, geralmente são tímidas, né? Você é tímido? Eu sou um tanto. Tem alguns lugares que eu deixo de ser tímido, tipo, às vezes num palco ou na frente de uma câmera e tal, mas no geral eu sou um tanto. Vamos quebrar a timidez dele, Galvão? Com todo respeito. Né? Com todo respeito. Cara, enfim, vamos começar aqui pelo começo. A gente sempre gosta de começar pelo começo e o nosso começo é o mesmo para todos, né? Quando foi a primeira vez que você ouviu falar de software livre? Bom, foi uma coisa engraçada. Na verdade, eu falei a primeira vez do Linux, que eu ouvi falar de Linux antes de
ouvir falar de software livre, mas só para começar, eu queria agradecer o convite, agradecer por estar aqui com vocês, até pelo convite da Confloss, que eu estou empolgado, estou ansioso por ela. E assim, ali no começo falou que eu trabalho com Linux desde 2002, né? Eu uso Linux desde 2002. Na verdade, eu comecei a usar mesmo no ano 2000 redondo. Mas em 98 foi quando eu fui ter internet na minha casa, e a gente usava muito o Mirk, né? O Mirk é aquele cliente de IRC famoso e tal. E naquela época a gente conversava muito na internet, canais de coisas em gerais e tal. E tinha os Mirk scripts, né? Os scripts de IRC diferentes que basicamente pegavam o Mirk e enchia de coisa. E aí você baixava um script diferente, uma coisa diferente. E naquela época eu conhecendo tudo, assim, descobrindo o que era internet, computação. Eu acho que estava usando o Windows 3.11 ainda, não sei se já estava com 95, 98, mas por aí. E aí, naquela onda de baixar script e tal, um cara que eu conheci assim no Mirk falou: eu tô querendo baixar o Linux. Eu falei: sério, cara? O que é isso? Não, cara, o meu cunhado, meu tio, sei lá quem usa. Tinha que ser cunhado, né? Ele usa o Linux e o Linux é coisa de hacker. Eu falei: mas o que é? Não, é um script de Mirk, só que é coisa de hacker, que é um script de Mirk de 700 mega. Eu falei: tá legal. Foi a primeira menção do Linux que eu ouvi, era um script de Mirk. Aí depois que eu fui descobrir na faculdade, eu entrei na faculdade em 2000. E lá na UEM, se vocês ficarem em dúvida, é UEM. UEM. O que é o UEM? O que é o UEM? Universidade Estadual de Maringá. Eu tinha acertado. É isso aí. E lá eu comecei a ciência da computação e tinha 2 laboratórios de informática no departamento. Um laboratório de Windows e um laboratório de Linux. E aí eu sempre usava o laboratório de Linux, porque era o que ficava vazio. Então, o outro ficava concorrido, eu ia no de Linux, que era um AIX da IBM, bem assim, simplão, mal configurado, com aquelas interfaces. Tinha umas 5 interfaces diferentes que podia escolher, o ASWM, as coisas assim. Então, funcionava, dava para fazer as coisas. Eu comecei a conhecer o Linux aí. Aí eu comecei a descobrir que era software livre. Aí o cara que cuidava dos laboratórios, uma vez ele deu um seminário lá sobre software livre, Linux. Eu fui lá, comecei a aprender. E aí eu entrei nesse mundo. Foi amor à primeira vista ou você foi se apaixonando aos poucos aí? Foi meio que aos poucos, mas quando eu descobri que tinha o Linux e que não era tudo Windows e que tinha coisas diferentes, que dava para fazer coisas diferentes, chamou bastante minha atenção, até porque eu via claramente que o laboratório era bem pior, as máquinas eram bem piores, então ficava claro que o Linux não precisava consumir tanto recurso igual o Windows, que naquelas máquinas a gente sabia que o Windows não ia rodar direito. Então começou a chamar a atenção, por que é diferente, o que ele faz de diferente e tal. E aí esse negócio de ter coisas gratuitas e tal chamou bastante atenção também. Eu comecei a ficar curioso e fui estudando. Você estava contando a história aí, né? Quando você começou a contar a história, o Galvão estava se mijando de dar risada ali. O que você estava dando risada aí, Galvão? Conta aí pra gente. Cara, eu sou velho usuário de IRC, né? IRC, meu primeiro bate-papo realmente popular, né? A primeira forma de... Sim! Eu sempre falei que o IRC tinha que voltar remodelado, porque até hoje o pessoal usa, né? Mas eu sempre falei, tinha que aproveitar e tal. E hoje o Discord é quase que isso, né? E o Slack também é. Uhum. O próprio Slack, ele tinha, eu acho que tiraram agora, mas antes ele tinha uma porta de IRC, né? Você podia conversar pelo Slack por um canal de IRC normal. Bacana. E eu usei muito, aliás, eu uso muito ainda hoje, né? Eu prefiro muito mais tirar dúvida em um canal de IRC do que em um fórum ou algo do gênero, né? Então, por isso que eu estava dando risada aqui, porque IRC já serviu muitos propósitos na minha vida.
Cara, André, explica pra gente também um pouco da sua trajetória. Quando foi que você se deparou com o humor pela primeira vez? Você era aquele menino que ficava sentado na carteira? Aqui em São Paulo a gente fala carteira escolar, eu não sei como é que fala aí. Aqui também. Carteira também. Ficava ali rabiscando os meninos e tal. Conta um pouco pra gente. Então, na verdade, não. Meio que não o era? contrário. Não, eu sempre fui ruim de desenho. Eu não sei desenhar à mão, né? Tipo, o meu desenho de quando eu era criança e de hoje em dia é muito parecido. Evoluiu pouca coisa. Que eu desenho só no computador mesmo, né? Então, na época da escola, eu era aquele cara CDF que sentava na frente e prestava atenção em todas as aulas e fazia tudo e tal. Então, nunca fui muito do povo do desenho, mas tinha uns caras bons de desenho numas turmas que eu passei. Mas eu nunca fiz parte desse grupo, não. Então, até hoje, os desenhos que você faz, você acha que não são bons? Ah, só modéstia, né, Galvão? Não, você nunca viu o desenho meu na mão. Isso que eu tô falando. Você nunca me viu desenhar na mão. Eu tô falando, no computador eu consigo. Mas desenhar caneta, lápis, não consigo, não. As minhas tirinhas eu não consigo fazer com lápis. Fica um negócio todo torto. O que você usa para desenhar? Eu comprei um dispositivo que me ajuda bastante, que é esse aqui, ó. É tudo no mouse mesmo. No começo, eu comecei a vida de programador, eu usava muito notebook e não no mesmo lugar, eu ficava mudando bastante de lugar, e eu não tinha nem mouse, era tudo no touchpad. Então era os 2 dedinhos aqui no touchpad desenhando e tal. Até que eu comprei um mouse e tomei vergonha e tal. Mas é isso, tipo, mão esquerda no teclado, mão direita no mouse e tec, fazendo tudo. E software? Que software que você usa? Quer ver falar que também... Eu uso Não, eu uso o Adobe Illustrator. Não, tô brincando. Eu uso Inkscape. Não, é que eu sempre falo que eu só uso software livre, aí que quebra, né? Não, eu uso Inkscape. Eu desenho tudo no Inkscape mesmo. Cara, a vantagem é a seguinte: ninguém assiste o nosso programa, entendeu? Você pode falar o que você quiser. Vai ficar, nada. Eu vi o Júlio Neves, cara. Eu não vi inteiro o programa, mas eu vi o Júlio Neves. O Júlio falando, cara, você tem que parar pra ouvir, né? O Júlio Neves. O Júlio Neves. O que é mais difícil? Com o que é mais difícil trabalhar? Com software livre, com programação, dando aulas, você é professor também, ou com humor, fazendo tirinhas? Cara, eu acho que trabalhar é difícil, né? Então, eu acho que tudo é um pouco difícil. E eu tô trabalhando com o que eu gosto, né? Então, eu trabalho com desenho, trabalho dando aula, são tudo coisas que eu gosto. Mas sempre tudo tem o seu lado do chato, não sei dizer o que é pior. Eu acho que na verdade, assim, tipo, a gente tá numa época difícil de trabalhar com humor, né? Esse que é o problema, tipo, você ficar bem-humorado tá difícil, né? Então... o tal do politicamente correto, né? A gente não pode falar nada que alguém se dói também, né? Tem esse lance. Então, na verdade, o jeito que eu faço as coisas, eu nunca fui muito para nenhum lado de atacar ninguém, digamos assim, né? De tratar coisa assim. E é um humor bem nichado, assim, de programadores. Eu nunca tive muito problema com isso. Até porque eu sou mais purinho, não falo palavrão e nada assim e tal. Então, mas isso pra mim eu acho tranquilo, mas eu entendo, assim, tem coisas assim que às vezes te limita, você tem que ficar lendo e relendo várias vezes pra ver se o pessoal vai entender, se vai interpretar direito ou se não vai desinterpretar alguma coisa, né? E você programa em quê, cara? Agora vai entrar na área do Galvão, porque o Galvão programa, né? Eu não programo nada, o Galvão manja tudo aí. Não, eu programo bastante em PHP, falando aqui já para agradar o Galvão, ó. Mas o que eu mais, assim, trabalhei em empresa e tal, sempre trabalhei no lado web, né, PHP, JavaScript. Aí eu mexo com Java, nunca trabalhei, assim, comercialmente, mas na área acadêmica eu fui um pouco pro lado do Java, um tanto de Python, o C, aquele tutorial básico de C do começo ao fim, sabe? Eu nunca aprofundei muito em hardware, mas sei programar legal em C e algumas coisinhas assim. E scripts. A sua atuação como professor é em cima de código? Em cima de...
Programação? Olha, eu me formei em ciência da computação e aula eu já peguei praticamente de tudo, né? Atualmente eu estou mais na parte de programação mesmo. Então, legal. Um pouco de programação web, um pouco de programação Java. Então, vai pegando um pouco de banco de dados, umas coisas assim. Mas eu já dei aula na UEM, na estadual, como colaborador. E o professor colaborador, ele, na divisão de disciplinas, fica por último, né? Que o pessoal não quis, cai para o colaborador. Então, eu já peguei de tudo. Inteligência artificial, métodos formais, eletrônica. Então, várias coisas diferentes. Legal, cara. O Galvão, a gente precisando de um professor aí que fale sobre inteligência artificial, esse monte de coisa que ele falou, já sabemos com quem podemos contar, né? Isso aí. Eu engano bem. Exato, dá uma enganada. Agora, cara, os seus alunos levam você a sério quando você aparece para dar as aulas? Surpreendentemente, sim. Eu acho engraçado porque hoje eu estou dando aula no EAD, lá na Unicesumar. E o EAD tem muito aluno, bastante aluno, e eu não tenho contato direto com o aluno. Tipo, a minha aula é nesse formato que vocês estão vendo aqui. É diferente para câmera e tal, e agora estou fazendo de casa mesmo. E aí eu tenho pouco contato direto com os alunos. Mas aí a gente tem interação durante a aula e tal. E eu não chego assim falando do vida de programador, não chego falando de tirinha, nada assim. Mas acaba que eles sabem e passam entre eles as tirinhas, os links e tal. Só que, em geral, o pessoal gosta da aula, fica até impressionado, né? E eu acho que eu consigo passar de um jeito meio sério a aula. Você acha que eles enganam também? Eles enganam bem também, né? Eles enganam bem. Não, mas eu gosto de falar principalmente de programação, porque é aquele negócio que você fica mais à vontade, você fala, e o seu objetivo... eu nunca dou aula pensando numa prova, eu dou aula pensando no cara programar. Então eu falo, você tem que sair entendendo como que programa pelo menos o básico. Então traz dúvida e a gente faz aqui. E aí fica naquela troca de ideia que acho que fica bem dinâmico, fica bem legal a aula. Então acho que tem funcionado bem. Eu percebo que nas suas tirinhas, vira e mexe, aparece algumas tirinhas que são encomendadas, digamos assim, né? Tem alguma empresa que está patrocinando o seu trabalho. Uhum. E, por exemplo, empresas que estão querendo contratar desenvolvedor, né? A gente nota que existe uma demanda bem forte de contratação de desenvolvedor. Como que você acha que está a bagagem do atual desenvolvedor, dos alunos que estão saindo aí da faculdade agora? Você acha que eles são desses que devem ser contratados, ou eles ainda saem da faculdade, tem que estudar mais, meter a mão nos códigos para ficar um pouco melhor? Isso é uma questão que eu acho um pouco complicada, mas acho legal de tratar, porque eu acho que tanto a universidade quanto as empresas precisam entender esse negócio melhor. Porque, cara, ninguém sai da universidade pronto para trabalhar, mas o cara não tem nenhum curso que ele faça que vai deixar ele pronto para trabalhar. O cara tem que sair da universidade, entrar numa empresa para aprender a trabalhar direito. Então, na universidade você aprende a base, você aprende conceitos, aprende a pensar, e na empresa você aprende os pepinos. Então você aprende a quebrar a cabeça, a como que faz na vida real, digamos assim. E eu vejo assim que muita empresa peca por não querer fazer essa transição. Tipo, pegar o cara e falar, você vai aprender a trabalhar direito. Se a empresa pega o cara assim, vai pegar um profissional, digamos assim, barato, porque acabou de sair da faculdade, e vai formar o cara para o que ela quiser, que eu acho que é o mundo ideal. E para os meus alunos mesmo, eu sempre falo, vocês não vão sair daqui sabendo o que o mercado quer, porque o que a gente está ensinando, o mercado já evoluiu 50 linguagens diferentes nesse tempo. Então, pensa o pessoal que trabalha com web, principalmente front-end. O que as empresas pedem hoje? Trocentos frameworks. Mas a gente pensar em Angular, React, Vue, coisa assim, cara, você não tem como colocar esse conteúdo dentro de uma faculdade. Porque a hora que você terminar de montar o curso e for dar aula, já está diferente. Então, ali tem que ensinar a base mesmo, o cara pensar, o cara entender o que é um algoritmo, o que o computador faz. Eu pego muito essa questão de o que o computador faz.
Eu falo, meu, o computador é uma calculadora que faz cálculo muito rápido. E você tem que entender isso, pronto, acabou. Aí você entendendo isso, você vai entender. Eu vou pegar uma linguagem qualquer, vou aprender o que aquela linguagem faz e vamos resolver o problema. Eu acho que as universidades, cara, melhoraram muito, né? Porque antes era aquele verdadeiro horror, onde o cara ainda aprendia Pascal, por exemplo, que é um troço que o cara, sei lá, até poderia usar, mas, né, vamos combinar que é meio difícil. Né? Quando eu entrei na faculdade, eu entrei em 2000, aqui em Maringá tinha muita empresa que usava Delphi, era a linguagem dominante, e aí tinha muita faculdade que ensinava Pascal, a UEM mesmo ensinava Pascal, mas eu entrei num ano que racharam a turma inicial em duas, e o meu professor ensinou com Scheme, linguagem funcional, derivada do Lisp e tal. Então foi outro paradigma, ele queria ensinar algoritmo. Eu achei interessante, foi uma experiência legal e tal. Mas realmente o Pascal, aí pegaram o Pascal, transformaram no Visual G, né, que é o Pascal em português mais limitado, que você nunca vai usar na vida. É o que eu uso para dar aula de lógica. Então. Mas é aquele negócio, tipo, você tem que ensinar com aquilo e falar para o aluno. Você está vendo isso, mas você tem que saber o que é importante daqui. Não é essa linguagem que você vai usar. E naquela época, eu acho que sim, no ano dos 2000, eu acho que o mercado ainda estava até mais parecido com o que a gente aprendia na faculdade, né? Hoje mudou muito. Tipo, o curso de PHP que a gente tinha naquela época era o que você fazia com o PHP nas empresas, né? Aí hoje, tudo que o PHP faz, você não tem mais como colocar isso dentro de uma faculdade, de um curso desse. Verdade. Mas, cara, até um troço curioso, eu estou tentando... achei, inclusive. Porque eu sempre digo para os alunos, né, que eles nunca vão usar Portugal na vida, né? E eu termino dizendo que, por consequência, eles nunca vão usar Pascal na vida, né? Só que eu acabei quebrando a cara. Esses dias eu encontrei um editor para você fazer a aplicação desktop para Linux, que, se eu entendi bem, eu ainda não fui a fundo nele, né? Mas se eu entendi bem, ele usa Pascal por trás, cara. Ele é um editor visual. Caramba. E ele gera código em Pascal ou alguma espécie de Pascal, né? Eu fiquei muito surpreso. Chateado, né? Fez isso? E é um troço moderno, assim, cara. O Lazarus, eu estava procurando aqui. O Lazarus. Eu já dei aula de Lazarus. Basicamente ele é um Delphi, cara. Ele é um Delphi com Free Pascal. Isso. Eu achei bizarro, cara. Muito bizarro. A vantagem dele é que, como é Free Pascal e tudo mais, você compila para Windows, para Linux e tudo mais. Mas ele é um Delphi, cara. Só que ele é um Delphi, assim, pegaram uma versão do Delphi, fizeram bem compatível, e aí acho que o Delphi evoluiu e ele evoluiu diferente. Legal. Mas é bizarro mesmo. Cara, então, assim, na sua visão, pelo que eu captei aqui da vossa mensagem, já foi muito pior essa parte da educação do programador e está melhor. Mas as empresas não conseguem conversar direitinho com a faculdade para, de repente, formar um cara... É que, na verdade, mesmo, né? A gente vai evoluindo, né, dos dois lados, da faculdade, as empresas e tal. Só que, assim, igual você falou, aumentou bastante a demanda por programador. Eu até tenho mais empresas querendo fazer divulgação exatamente de vagas mesmo. Só que, quando eu converso com os programadores mesmo, o que eu sinto, assim, do que estão tendo uma reclamação geral, é que você tem boas vagas para pleno e sênior, que pagam bem, e você tem uma dificuldade muito grande do cara que acabou de se formar entrar no mercado de trabalho. Por quê? Porque tem uma dificuldade muito grande de contratar júnior. E aí você vê muita notícia de que não tem profissional suficiente no mercado de trabalho, que estão formando pessoas de outra área para programar, que aí fica naquela briga. A empresa ela quer uma pessoa formada que saiba tudo, que ganhe muito pouco, mas ela não quer o cara que saiu da faculdade porque ele já está com
uma formação meio termo ali entre o júnior e o pleno. Então fica uma confusão nesse início. Para quem quer começar, tem uma divulgação que tem muita vaga, tem muita gente formada que não consegue entrar, mas para pleno e para sênior que você vê mais facilidade as empresas caçando pleno sênior. Eu estava aqui ouvindo e pensando. Eu acho também, cara, que de uma certa maneira essa questão justamente de faltar profissional com mais qualificação, digamos assim, né, acaba fazendo com que falte professor, né? Porque as faculdades acabam sem ter muito quem chamar para dar aula, né? Até você estava falando desse professor que você teve, que usou uma outra linguagem, né? Então, eu penso assim que o mercado de formação ele está mudando muito em virtude disso, né? Hoje eu acho que quem mais dita o conteúdo é mais o professor do que a instituição, né? Quase, já está... Tem bastante isso. Esse eixo, assim, né? Eu vejo assim, como nunca vai sair um profissional pronto, e a empresa quer contratar um profissional júnior pronto, então a gente tem um gap ali, né? Tipo, como fazer isso? Porque aí a angústia que eu vejo dos programadores, do pessoal que quer trabalhar com programação, é assim, eu preciso fazer mais curso. Eu preciso fazer uma Lura, uma Udemy, uma coisa assim, preciso fazer mais curso para estar pronto. E aí eu sempre pergunto, tá, e quando que você vai estar pronto? Quantos cursos você vai precisar fazer para estar pronto? Porque não tem isso. Você sempre vai estudar e nunca vai estar pronto. Então, fica nessa aí, tipo, tá, mas eu estudei, eu aprendi Python, a empresa quer Java, e aí? Esse é o momento da empresa acolher o cara e falar, ó, Java é assim. Então, eu acho que falta um pouco disso. Existe um conselho para se dar para o profissional, para que ele seja um profissional que o mercado quer? Poxa vida, profissional que o mercado quer. Nem o mercado sabe o que ele quer também, às vezes. Sabe. Não sabe, porque quando você vê uma vaga de emprego por programador, eu falo que geralmente tem um formulário lá com caixinha de opções e o cara marca tudo. O que precisa saber? Precisa saber Pascal, C, Python, Java, JavaScript e tal. Tem uma linguagem chamada Rust, põe também. Go e tal. Então o cara tem que saber tudo. Então o mercado não sabe o que é mesmo. Assim, generalizando e tal. Mas, cara, até acho que o que você falou antes, até eu acho muito certo, né? Por isso que a única solução, digamos assim, é o cara saber bem a base, né? Porque daí ele basicamente consegue meio que se virar com qualquer linguagem ou framework ou etc e tal. Né? É bem isso. E a gente, como eu acho que o ecossistema assim, mundial sempre vai piorando, a gente tem uma geração nova também que já está chegando sabendo muito de computador, com uma ansiedade muito grande, e às vezes tem problema com essa base, porque a base é meio lenta, né? Então o cara já quer sair programando jogos antes de aprender a fazer um array. Então tem essa complicação também, né? Eu falo que às vezes você está tentando ensinar o cara a programar, o que é programar, e o cara tá pensando o que vai cair na prova, né? Então, é aquela coisa. Essa geração aí que está no meio dessa transformação digital, né, que a gente está há tempos falando, o que é essa transformação digital para você, né? Olha, eu vejo falar de tanta coisa diferente de transformação digital, mas eu acho que a transformação digital, ela já aconteceu em grande parte e a gente está meio que navegando a deriva, né? Eu acho que cada vez mais a gente está digital. Eu acho que a pandemia mostrou isso muito bem. E pegando até a pandemia de exemplo, a gente está num ponto que ninguém sabe para onde a gente está indo direito, né? Tipo, a gente não sabe quando que vai acabar essa fase. A gente não sabe se já acabou essa fase de transição ou não, porque vai chegar aquele ponto de
vamos voltar ao normal? Tipo, não quero, quero continuar em casa. Então, a gente tem muita coisa para discutir disso daí, de o que a gente já mudou digitalmente ou não. O normal já é outro, né? Vamos voltar ao normal, mas para mim já está normal, né? Exato, e cada vez mais eu vejo essa discussão de empresas que querem voltar presencial, mas os profissionais não querem. Então, como fazer isso daí? Mas eu acho assim, que a transformação digital, eu acho que é a gente poder usar a tecnologia da melhor forma para a gente ter mais comodidade, mais produtividade e poder viver melhor, né? Só não sei assim como aplicar isso, não sei se alguém sabe. E, cara, deixa eu te perguntar, tem certas coisas que você vai falando que eu vou meio que colocando em backlog aqui, né? Uhum. Então, depois, quando eu tenho a chance, eu puxo, né? Tranquilo. É muito complicado fazer uma tirinha para uma empresa. É muito complicado você conseguir adequar o assunto e o tom para isso? Depende bastante assim da empresa e do tema, né, que ela quer. Como assim o pessoal, quando vem pedir, eu quero contratar programador. Então o tema já é alguma coisa relacionada ao próprio trabalho de programador, que é o tema que eu faço nas tirinhas. Então fica uma coisa mais natural, fica mais leve. Quando é uma coisa muito diferente, aí às vezes dá uma travada. E geralmente as empresas elas falam para mim, eu pergunto, o que precisa para tirinha? Eu falo, me dá um tema, me dá o que você quer chamar a pessoa, né, o que ela vai querer ver, e eu posso montar um roteiro e a gente vai aprovando ou não. Então é bem normal montar uma tirinha e a empresa falar, não gostei, tipo, eu faço outra, nada a ver, mudo tudo. Mas às vezes a empresa também já chega com o roteiro pronto. E para a parte de criação de tirinha, esse é o pior cenário, porque geralmente vem um roteiro pronto que muda totalmente o tom, né? Não é o que eu costumo fazer, aí já fica com aquela cara de propaganda e tudo fechadinho e tal. Fica um negócio meio falso, então tem que ficar adaptando, dar uma ajustada e tal. Mas como o foco é o programador, então geralmente sai nessa. Pega uma situação que acontece junto e encaixa o tema da empresa lá no meio. As empresas querem fazer a propaganda, mas querem fazer de forma explícita. Não se sente confortável em fazer uma propaganda de forma subliminar, né? Depende. Eu sempre faço a tirinha já com o logo da empresa e tal, até porque na internet tem uma questão assim de você deixar claro que o que você está fazendo é um conteúdo de publicidade e tal. Mas, por exemplo, a última tirinha que eu fiz para uma empresa, a empresa falou, eu coloquei que o programador estava trabalhando na empresa, no meio da tirinha, então ele deu uma comentada no nome da empresa, e aí eles me retornaram e falaram, não, a gente não quer colocar nada da empresa na tirinha, faz uma tirinha livre mesmo. Fala sobre as linguagens, fala sobre alguma coisa do programador, porque lá embaixo já vai ter o logo escrito que a gente quer contratar, então já tá bom pra gente. Beleza, então. Então ficou uma tirinha bem livre, e aí só depois veio a mensagem deles. Legal. O André vai ser um dos palestrantes da Confloss esse ano, e sem dar muito spoiler, tenta dar uma dica aí, se bem que o título já pode ser uma dica, mas enfim, como faz para impulsionar uma carreira com software livre? Você vai falar disso na sua palestra. Isso é um assunto que eu estou gostando bastante de falar, que entra até o que a gente falou, essa questão de como que eu entro na carreira de programador, ou como que eu consigo uma vaga melhor, como que eu consigo, sei lá, mudar de emprego, tem muita gente querendo ir para o exterior, ou a gente está no momento que a pessoa quer trabalhar remoto para o exterior, mas ficar no Brasil, então é um momento meio chave para isso. E a ideia é assim, que eu posso fazer para dar esse próximo passo na minha carreira? O que eu posso fazer para mudar de emprego, para conseguir uma coisa melhor? Então, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer que não demandam assim fazer milhões de cursos, gastar dinheiro com isso, até porque a gente tem ferramentas boas para impulsionar o que a gente já tem.
E a minha carreira, ela foi muito impulsionada pelo software livre. As pessoas me conheceram pelo software livre, eu me envolvi com o software livre, comunidades, coisas assim. Eu fiquei relativamente conhecido até antes do Vida de Programador, só usando software livre, e a ideia é até passar isso daí. Então, como que você pode pegar o que você sabe, transmitir para as empresas o que você sabe e deixar isso claro usando ferramentas livres? Então, tem várias coisas que você pode fazer. Você pode fazer um blog com o seu conteúdo, usando tudo ferramentas livres. Você pode criar a sua presença online de várias formas diferentes. No meu caso, eu tenho meu site, eu tenho canal no YouTube, eu tenho podcast, eu tenho as minhas tirinhas, redes sociais. Tudo que eu faço usa software livre. Então, o que você pode usar disso para impulsionar a sua carreira? Então, como que as empresas podem te conhecer antes de você entregar seu currículo, por exemplo? Então, algumas coisas nesse sentido. Isso é muito legal. Como as empresas podem saber quem você é antes de você mandar seu currículo para ela. Isso. Muito bom. E quem que é o programador real, na verdade, para você, cara? E você um dia vai fazer o programador fake? Já me perguntaram. Já criaram uma vez um perfil no Twitter que era mais ou menos isso. Não sei se era programador fake. Acho que era Alonso Fake que eles fizeram. Mas o programador real, ele começou no Twitter. E o que aconteceu é que eu queria criar um perfil de humor, queria fazer piada na internet e tal. Eu criei um perfil para falar de tecnologia em geral. E aí eu comecei a fazer piadinhas de tecnologia, tipo, na época dos seus avós, eles mandavam cartas e demoravam um tempão para receber a resposta da carta. Hoje você tem e-mail, mas você demora mais ainda para responder e-mail. Fazer uma piada assim. Só que foi um desastre, foi terrível. Tipo, eu não consegui nada de seguidor. Na verdade, eu consegui só o cara que trabalhava comigo, que eu forcei ele a seguir. E aí chegou no ponto que eu falei, não, vou falar de tecnologia em geral, falar de programação. Eu trabalho em programação, tô o dia inteiro em programação. Aí eu mudei esse perfil para programador real. Esse real é porque todo mundo que é famoso e tal coloca uma coisa assim, tipo o nome real ou oficial, né? Aí virou programador real, só para botar banca, só de graça. E aí virou, eu comecei a falar de coisas de programação no Twitter, o pessoal gostou, então foi aumentando rápido o número de seguidores por causa disso. Isso foi lá em 2011. E aí depois de um mês que saiu a primeira tirinha, né? Que eu resolvi fazer tirinha com as histórias. Então tudo começou no Twitter com o programador real. Aí o que acontece é que o programador real era o que eu estava administrando todo dia, ele virou meu perfil oficial. Tipo, eu tinha o @André Noel, que ele ficou perdido lá para trás, ainda tenho ele, mas tá parado. E o programador real virou eu, tipo, o perfil no Twitter. Então eu falo que o Vida de Programador é o projeto, né? E programador real seria tipo o meu nick, praticamente, na internet, né? É mais ou menos isso. Legal, cara. E sobre esse lado, digamos assim, eu me dei conta, cara, que a gente se conhece há um tempão, faz muito tempo que eu quero te perguntar isso, mas eu nunca lembrei de te perguntar isso, e hoje eu lembrei. Algum GP ou executivo ou alguma coisa assim já se reconheceu em uma das tirinhas e veio falar com você? Olha, não vieram falar, mas... Cara, quem foi que te contou, né? Quem foi que te contou para você fazer aquela tirinha? Tirinha encomendada. Não, na verdade, já teve gente que começou a passar tirinha dentro da empresa, assim, essas comunicações internas, e que aí me mandaram e-mail da empresa, bravo e tal, e não tinha nada a ver comigo, era coisa deles. Mas teve uma vez que acho que era GP mesmo, ele falou assim que, pô, cara, eu vejo as tirinhas lá e tal, você nunca faz uma boa do chefe, né? Vou te mandar uma história que o programador que estava errado e tal. E aí o cara mandou mesmo, ficou engraçado, eu fiz a tirinha. Foi legal. Mas só teve um também, né? Assim, explícito foi. O pessoal acha que não fala. O cara sempre tá errado. Não, e eu acho que também o cara... tem muito chefe de programador e tal, que quando vê a tirinha, o cara se sente um programador também, né? Eu tive muitos chefes que eles achavam que eles eram o cara da programação.
Eu tinha um chefe que me inspirou bastante nas tirinhas, que ele se achava o maioral da importação de dados. Tudo que era importação de banco de dados de um para outro era ele que tinha que fazer, porque ele que manjava fazer importação de dados. E aí, na hora de fazer importação, eu uma vez falei com ele, não, a gente faz uma rotina para já cair no lugar certo. Ele, não, isso não dá, a gente replica o banco, aumenta o número de colunas, coloca tudo igual estava antes, para depois a gente ver o que vai copiar. Aí eu falei, mas dá para fazer de uma vez? Não, não dá. Então o cara é bem toscão e achava que era o cara e tal. E aí, então, eu vejo assim, tem muito chefe que se acha o programador, né? Eu já fui programador um dia, então eu sei o que eu tô falando. Sabe aquele desenho do Pateta que todo mundo conhece, o Pateta pedestre, e depois ele pega o volante e ele fica malucão? Sim. É uma coisa parecida, né? O cara é programador e o cara sofre a vida inteira com o chefe dele. Aí um dia ele vira o chefe e ele parece que ele vira aquele formato lá que... Mas tudo bem. Se transforma. André, fala um pouco da loja de programador. Você tem alguns produtos, você tem uma marca, né? Que você usa para comercializar. Para quem não conhece, explica aí, conta um pouco. Eu tenho a Vida de Programador Store, olha que bonito. Se você quiser compartilhar a tela, você que sabe. Que a gente tem canequinhas, tem camisetas, tem vários produtos diferentes que a gente tem... Isso, olha que bonito. Foi feito lá na lojinha. Não sei se todo mundo deve conhecer o Anderson Burns, que é uma celebridade. Sim. Ele cuida lá da loja, ele faz produtos bem legais. Então, tem de tudo lá. Tem até meu mousepad. Então, a gente tem produtos com frases engraçadas, com algumas tiradas de programação, alguns produtos assim, que são legais assim de, sei lá, de compor a sua mesa, de estar no escritório, de dar de presente para alguém. Então, é vidadeprogramador.store o link. Aí tem... Cara, derrubei café aqui. Mas beleza. Derrubei aqui no meu touchpad, mas foi um pouquinho. Então tem bastante coisa legal. Isso aqui é a minha caneca das gambiarras. Que aí eu não faço... Aqui acho que não vai dar para ler, mas eu não faço gambiarras. Eu não faço gambiarras. No máximo eu faço, e tem nomes diferentes das gambiarras. Eu faço workaround, solução de contorno, POG... hotfix, martelada, quebra-galho, então tem um monte de nomes diferentes para gambiarra. Eu gosto daquela, seu microfone tá mudo. É verdade. Que ela é bacana. Eu tinha umas aqui do lado, mas eu não tô mais com os produtos aqui pertinho. Tem até cubo mágico lá. Você que está assistindo ou escutando aqui o nosso bate-papo, no descritivo vai ter o link aqui da loja Vida de Programador. Então você clica lá e conheça os produtos. E é isso. Estamos chegando nos momentos finais. Galvão, você tem alguma consideração final para fazer? Cara, queria só realmente lembrar a todos e a todas, porque esse é o momento do jabá, né? Que o nosso querido André Noel vai estar realmente palestrando na Confloss esse ano, a segunda edição, de 19 a 22 de agosto, confloss.com.br, 4 dias de evento, só software livre direto e com a presença de grandes nomes e o Noel também, né? Para equilibrar. Uma sacaneada assim. Chama muita gente boa, daí chama eu para dar um equilíbrio e tal. Perfeito. Mas, cara, André, a gente tá sério. Você é uma das grandes estrelas lá, cara. Fica tranquilo. Uma pena que o evento vai ser online. Né? Era para ser presencial. Imagina todo mundo junto, Galvão. Ia ser bom demais, né? André, daqui a uns 5 anos tudo volta ao normal, a gente consegue. Exato. A gente consegue. A gente tem certeza que você é um grande influenciador. Então, legal. Aproveitando isso, conta para o nosso público, influencia o nosso público. O que você está lendo? Quais são os seus projetos futuros? Para o cara pegar e ver assim, se o André está fazendo isso, você tem uma visão diferente, eu vou atrás de alguma coisa também. Conta para nós, André. Bacana. Ultimamente eu tô lendo bastante livro infantil, eu tô assistindo bastante Pocoyo, Peppa, Rapunzel, tô assistindo bastante. Eu tô na pandemia cuidando das crianças e tal, mas tudo bem. Não, mas eu tenho projetos novos, tenho trabalhado com umas coisas interessantes que
principalmente nessa área que eu vou falar na palestra, a questão de carreira, né? De como eu tenho trabalhado com programadores, com educação, e essa parte de... Tudo isso que eu tenho trabalhado na vida de programador criou quase que uma comunidade sofredora, que a gente sofre coisas parecidas, né? Então eu tenho trabalhado essa parte de carreira, eu tenho feito uma mentoria de carreira também com programadores, trabalhado um pouco nesse lado, e eu tenho lido algumas coisas a respeito também. Eu tenho trabalhado como você usa a sua criatividade para você mostrar o seu trabalho, como que você usa o seu histórico, como você percebe o que você conhece para você mostrar o seu trabalho. Então eu vou fazer uma recomendação aqui, que 2 livros que são meio uma sequência que eu estou lendo, que o primeiro é o Roube como um Artista, autor é Austin Kleon, tem no Kindle, se vocês quiserem, e a sequência é Mostre Seu Trabalho. Então a ideia é de como você aproveitar ideias, mesmo autor. Então, como você aproveitar ideias, como você usar a criatividade, como você fazer o seu trabalho render. E ele tem muito essa ideia de que você tem algo que você faz que é interessante, que é bom, mas que se você não mostrar, só você vai ficar sabendo. Então, como que você vai mostrar o seu trabalho? Como você vai fazer isso daí para frente? Então, tem sido bem bacana trabalhar nessa área. Show de bola. É isso aí. A gente vai ter que ler esses livros aí, viu, Galvão, para a gente aprender a mostrar os nossos trabalhos, né? Você tomou nota direitinho aí? Eu estava anotando aqui. André, bacana. Cara, você, conforme o Galvão e eu gostamos de frisar no final dos nossos bate-papos, você foi na veia. Você contou aí para o nosso público como se faz para ser um bom programador, para ser o programador real, para não ser o programador fake, né? Para ser um bom GP. Enfim, você deu dicas de humor. Você, apesar de tímido, conforme você disse no começo, você fez a gente pensar que você não é tímido. Todos nós aqui ficamos muito bem à vontade e demos risada bastante. Foi um excelente bate-papo, não é isso, Galvão? Valeu. De novo, muito obrigado aí pelo seu tempo e por compartilhar a sua experiência com a gente. Obrigado a vocês, gostei bastante também. É o que eu falo, quando eu tô assim, num ambiente confortável, tipo uma câmera, até um palco, então eu fico mais à vontade. Eu tenho problema mais quando assim, eu chego para conhecer um pessoal, vou em algum lugar e tal, aí eu tô no meio de todo mundo, eu fico até me soltar, dá um tempinho. Você sabe que o Galvão é parecido. O Galvão, cara, ele chegou a tomar até o banho, tomou o banho da semana, né, Galvão, hoje, né? Verdade. Ele usa sempre um chapéu igual o seu, assim, cara. Não sei se é igual, mas é parecido, ó. Você vê que ele lavou o cabelo, ó. Que honra, hein? Gente, não é pra qualquer um, não. Valeu. Valeu, pessoal.